Naquela noite, ninguém percebeu que o mal já estava dentro de casa. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. O mal nunca chega anunciando sua presença. Ele se esconde na luz, sorri, oferece ajuda, e quando você menos espera, ele já está segurando a maçaneta da sua porta. Hoje você vai conhecer uma das mentes mais perigosas que já caminharam entre nós. Um predador que aprendeu a vestir a máscara perfeita, a do homem comum. Um monstro que se alimentava da confiança das suas vítimas, que usava charme como arma e que deixou um rastro de terror por todo um país. Antes de continuarmos, respire fundo. E aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino. Aqui nós exploramos as sombras da mente humana e você não vai querer perder nenhum capítulo do mal. Comente de onde você está assistindo e permita que o algoritmo leve essa história a mais pessoas. Seja bem-vindo ao Crime Sem Tempo. O tempo passa, o sangue não. Agora, vamos aos fatos. Ted Bundy não nasceu um monstro, pelo menos não no papel, mas cresceu cercado de segredos que moldaram sua mente. Ele acreditou por grande parte da infância que sua mãe Louise era sua irmã. Seus avós, Samuel e Eleanor, se faziam passar por seus pais. Esse teatro familiar escondia um abuso psicológico profundo. O avô era violento, racista, agressivo com animais e explosivo com a família. Bundy viu tudo e aprendeu cedo a esconder emoções e a mentir para sobreviver naquela casa. Na adolescência, ele desenvolveu um comportamento que muitos psicólogos chamariam depois de mimetismo social. Ele observava outras pessoas para aprender a agir como elas. Sorrisos ensaiados, expressões copiadas. Ele não sentia da mesma forma, apenas imitava. E pior, gostava de manipular, gostava da sensação de poder. Ted também era extremamente inteligente. Seus professores sabiam disso. Ele tirava notas altas, era articulado, elegante e educado. Ninguém imaginaria que por trás daquele sorriso confiante havia alguém que fantasiava com controle absoluto, inclusive sobre a vida de outras pessoas. Antes dos primeiros assassinatos confirmados, Bundy já estava espionando casas, roubava objetos pessoais de mulheres, invadia residências e observava vítimas enquanto dormiam. Ele estava praticando, testando limites, aperfeiçoando a sensação de invadir a privacidade alheia. Esse período pré-ataques é pouco falado, mas os investigadores do estado de Washington acreditam que foi ali que ele aprendeu a ser um predador. A polícia, claro, ainda não sabia disso. Na época, não existiam perfis psicológicos modernos, não havia banco de dados nacional. Cada desaparecimento era tratado isoladamente. E isso abriu caminho para Bundy agir livremente por anos. O primeiro ataque conhecido aconteceu em 4 de janeiro de 1974, com Karen Sparks, uma jovem universitária. Mas Bundy já estava pronto há muito tempo. Na madrugada em que atacou Karen Sparks,
Bundy entrou silenciosamente pela porta lateral da casa que ela dividia com colegas. Na época, a polícia de Seattle descrevia o invasor como altamente organizado. Ele sabia onde pisar, não revirava nada, não deixava rastros evidentes. Os detetives L.T. J.R. Howard e Detective Randy Hersheimer analisaram a cena depois. Uma agressão extremamente violenta, mas limpa. Karen sobreviveu, mas sofreu danos permanentes. Ela nunca conseguiu lembrar o rosto do agressor, algo que Bundy contaria anos depois como sorte. Pouco mais de um mês depois, veio o desaparecimento de Linda Ann Healy, 21 anos, estudante e locutora de previsão do tempo em uma rádio universitária. Aqui, Bundy demonstrou algo que se tornaria sua assinatura: controle absoluto da cena. Ele entrou no quarto de Linda enquanto ela dormia. Golpeou sua cabeça, tirou cuidadosamente a camisa ensanguentada dela, vestiu outra, arrumou a cama, apagou as luzes e levou o corpo sem acordar as colegas de quarto. Quando os detetives L.T. Cathy McCartney e Bob Capel analisaram o quarto, perceberam algo que não fazia sentido. Um sequestrador não arruma a cama. Ali ficou claro que estavam lidando com alguém muito mais metódico do que um agressor comum. Bundy seguia rotinas específicas, observava as mulheres por dias, estudava-se os horários, testava seus acessos, analisava vulnerabilidades. Se aproximava com um charme natural e sobre elas projetava seu poder. Entre março e junho de 1974, vieram mais desaparecimentos. Donna Manson, 19 anos, desapareceu a caminho de um show universitário. Susan Rancart, abordada por um homem educado, de braço engessada. Roberta Parks, saiu para um jantar no campus e sumiu. Brenda Ball, vista em um bar conversando com um homem alto. Georgian Hawkins, raptada a menos de 10 metros de colegas de escola. A investigação era um pesadelo. Não havia conexão oficial entre os casos. Cada delegacia trabalhava isolada. Foi o detetive Bob Capel, estudando relatórios de maneira obsessiva, foi que começou a suspeitar que um único homem estava por trás de tudo. Ele montou uma sala cheia de recortes, mapas, horários, testemunhos. Foi o primeiro a dizer: esses desaparecimentos são obra de um serial offender. Meses depois, Bundy confessaria que voltava aos locais onde deixava seus corpos. Não apenas para observar, mas para reviver o momento. Nessas visitas, ele movia ossos, mudava posições e, às vezes, levava objetos de volta como lembranças macabras. O terror atingiu auge com o caso do Lago Sammamish, o dia mais ousado da carreira criminosa de Ted Bundy. De julho de 1974. O Lago Sammamish estava lotado. Mais de 40.000 pessoas passaram pelo parque naquele domingo. Famílias, estudantes, turistas, crianças brincando, churrascos, conversas, música. Era um cenário perfeito para relaxar. E exatamente por isso, perfeito para Bundy. Ele caminhava pelo parque com o braço engessado, usando uma tipóia e carregando livros. Abordava mulheres com uma frase treinada. Oi, desculpa incomodar. Você pode me ajudar a colocar um barco no meu Fusca? Era educado, simpático, articulado e parecia inofensivo.
Aqui surgem dezenas de testemunhas que ajudariam a polícia no futuro. Ele tinha um sotaque leve. Ele parecia confiante. Ele não parecia um criminoso. Ele era bonito. Ele se chamava Ted. Nesse dia, ele sequestrou 2 mulheres. Janice Ott, 23 anos, vista saindo com um homem de tipóia. Denise Neslund, 19 anos, desapareceu horas depois. Esse duplo ataque foi um marco. Pela primeira vez, a polícia conseguiu um rascunho do rosto do agressor. Testemunhas descreveram um homem alto, magro, castanho claro, dirigindo um Fusca bege. E claro, seu nome era Ted. Aqui a investigação ganhou força. O detetive Keppel montou uma lista de suspeitos chamada de Ted List. Nela, Theodore Robert Bundy foi incluído, mas era apenas um entre 3.200 Teds. A polícia não fazia ideia de que o nome mais importante estava ali, perdido no meio de centenas. Com as coisas ficando apertadas em Washington, Bundy mudou de estado. Foi para Utah, entrou para a faculdade de Direito e voltou a matar. As vítimas dessa fase incluíram Karen Campbell, 23 anos, vista pela última vez subindo ao elevador de um hotel. O corpo foi encontrado semanas depois em uma área isolada, nu, com sinais de agressão e golpes profundos. A autópsia apontou vaturas no crânio. Julie Cunningham, 26 anos, desapareceu caminhando para uma aula. Denise Oliverson, 24 anos, raptada durante uma caminhada de bicicleta. Lynette Culver, 12 anos, sequestrada em pleno dia. Susan Curtis, 15 anos, levada durante um evento escolar. Nesse período, a polícia já começava a perceber padrões claros. Vítimas jovens, cabelos longos repartidos ao meio, agressões semelhantes, estrangulamento, transporte do corpo, desaparecimentos sem testemunhas diretas. A caçada era nacional, mas Bundy era sempre um passo à frente. A queda temporária de Ted Bundy começou em 16 de agosto de 1975. Ele estava dirigindo o seu famoso Fusca bege, quando o policial Sergeant Bob Hayward, do Departamento do Condado de Salt Lake, achou o comportamento dele suspeito. Bundy estava vagando de madrugada por uma área residencial onde já havia ocorrido sequestros. Hayward sabia disso e seguiu o carro. Ao abordá-lo, Bundy tentou parecer confiante, mas o policial notou que o banco do passageiro tinha sido removido, provavelmente para facilitar colocar vítimas no veículo. Dentro do carro havia objetos perturbadores: algemas, máscaras de esqui, pés de cabra, cordas, fita isolante, sacos de lixo, ferramentas modificadas, luvas e lanternas. Bundy alegou que tudo aquilo era equipamento de acampamento, uma desculpa tão absurda que o próprio policial comentou depois: "Eu já ouvi mentiras melhores de bêbados às 3 da manhã." O investigador Jerry Thompson, veterano em casos de violência, foi chamado. Ele abriu o Fusca, analisou os itens e disse imediatamente: "Isso aqui não é equipamento de acampamento. Isso é um kit de sequestro." Ted foi levado para interrogatório. Quem conduziu a maior parte dos questionamentos foi Detective Thompson e Detective Bill Badger.
Bundy, como sempre, tentou controlar a situação. Ele cruzava as pernas lentamente, falava baixo, sorria, evitava demonstrar medo. Respondia tudo com um tom de inocência ensaiada. Essas máscaras uso no esqui. As cordas são para o meu hobby de escalada. As algemas? Eu comprei em uma loja de excedente militar. Mas nada batia com a realidade. A polícia o conectou rapidamente ao desaparecimento de Carol Darronch, a sobrevivente que escapou de Bundy quando ele fingiu ser policial. Carol identificou Ted no line-up. Apontou com firmeza. Foi ele, sem dúvida. Essa identificação mudou tudo. Enquanto isso, o Fusca de Bundy foi desmontado peça por peça pelo departamento forense. A policial Officer Karen Clark, especialista em evidências, encontrou cabelos de pelo menos 3 vítimas diferentes presos no estofado e nos tapetes do veículo. Além disso, marcas de fibra e vestígios de sangue, microscópicos, na época muito difíceis de analisar, reforçaram ainda mais as suspeitas. A investigação cruzou depoimentos, horários, mapas e avistamentos. O detetive Keppel, ainda em Washington, recebeu notícias de Utah e ficou em choque. O Ted da nossa lista é o Ted preso em Utah. Ali, pela primeira vez, as forças policiais de vários estados começaram a se conectar. Bundy foi oficialmente acusado pelo sequestro de Carol Darronch e permaneceu preso. Mas mesmo na cadeia, ele continuava manipulando todos ao redor, incluindo advogados, jornalistas e até policiais. Bundy aguardava julgamento no condado de Pitkin, no Colorado. Ele próprio decidiu atuar como seu próprio advogado, o que lhe dava um benefício perigoso: acesso irrestrito à biblioteca do tribunal, sem algemas, durante as pesquisas legais. Foi nessa brecha que o monstro escapou. Em 7 de junho de 1977, durante uma consulta na biblioteca, Bundy pediu para estudar documentos sozinho. 2 guardas o vigiavam, mas não dentro da sala, de longe. A biblioteca tinha janelas abertas. Ted aproveitou um momento de distração, moveu uma mesa, subiu nela e pulou pela janela do 2º ano. Caiu, torceu o tornozelo, mas correu mancando por horas. A polícia demorou quase 6 minutos para perceber. 6 minutos para um predador treinado é uma eternidade. Ted roubou roupas, um carro, tentou dirigir até Aspen, mas acabou se perdendo na estrada e foi recapturado quase uma semana depois, exausto, faminto e envergonhado. Mas ele não estava derrotado, estava aprendendo. De volta à prisão, ele começou a planejar algo maior. Passou meses emagrecendo propositalmente, reduzindo refeições, fazendo exercício discreto na cela. Ele também cultivou amizade com outros detentos e funcionários, sempre manipulando, sempre atraindo simpatia. Ele descobriu que no teto da cela havia uma parte que podia ser afrouxada. No fim de 1977, Bundy removeu lentamente o gesso do teto, abrindo uma passagem. Levou semanas. Os guardas não perceberam nada, porque Ted, com sua capacidade natural de manipulação, parecia ser um preso modelo.
Na noite da fuga definitiva, Bundy subiu pelo buraco, rastejou pela tubulação, se espremeu por espaços mínimos e finalmente caiu em um corredor deserto do prédio. Vestiu roupas de um policial, desceu as escadas e saiu pela porta à frente. Simples assim. Nenhum alarme, nenhuma resistência. Quando os guardas notaram sua ausência, ele já estava a centenas de quilômetros dali. Bundy dirigiu até o sul dos Estados Unidos. Dormia em carros, cometia pequenos furtos, trocava carros sempre que necessário. Ele estava livre e com fome de novo. A polícia só sabia de uma coisa: se Bundy estava solto, pessoas iam morrer. Bundy fugiu para a Flórida, onde adotou um nome falso. Ele alugou um quarto em uma pensão estudantil, dormindo em colchões velhos e sobrevivendo com dinheiro roubado de carteiras. Mas a paz durou pouco. Na madrugada de 15 de janeiro de 1978, por volta das 3 da manhã, Bundy invadiu a casa da fraternidade Chi Omega, na Florida State University. O que aconteceu lá dentro foi descrito por um dos investigadores, o detetive Don Pacheco, como uma carniceria silenciosa. Bundy entrou pela porta dos fundos, segurando um pedaço de lenha arrancado de uma árvore. Dentro da casa, 30 mulheres dormiam. Ele caminhou pelos corredores com a calma de quem estava passeando. A primeira vítima foi Margaret Bowman, 21 anos. Ela estava dormindo quando Bundy bateu repetidamente em sua cabeça com a lenha. Depois a estrangulou. A segunda vítima foi Lisa Levy, 20 anos. Ted a espancou, mordeu, violentou e estrangulou. A mordida deixada no corpo dela seria, anos mais tarde, a prova decisiva no julgamento da Flórida. Depois ele entrou no quarto de Karen Chandler e Kathy Kleiner, ambas vivas até hoje. Ele bateu nas duas que sobreviveram porque uma luz acendeu repentinamente quando outra moradora abriu a porta ao lado. Isso fez Bundy fugir. Bundy saiu pela mesma porta que entrou, mas não acabou ali. Minutos depois, em outra rua, ele invadiu a casa de Cheryl Thomas, 21 anos. Ela sofreu fraturas no crânio, mandíbula e costelas, mas também sobreviveu, graças a vizinhos que ouviram barulhos e chamaram a polícia. A Flórida acordou em choque. Os jornais da época chamavam o agressor de The Phantom of Chi Omega. Depois dos ataques de Chi Omega, a polícia da Flórida montou a maior operação de busca estadual da época. Investigadores, patrulheiros e até agentes federais foram acionados. O caso ficou nas mãos do Detective Mike Vazil, do Departamento de Polícia de Tallahassee, e do Sheriff Ken Katsaris, que mais tarde se tornaria uma figura central no julgamento. O rastro deixado por Bundy após Chi Omega era confuso, mas revelador. Pegadas no chão, fios de cabelo, marcas nos lençóis, sangue e, principalmente, as marcas de mordida no corpo de Lisa Levy. O laboratório forense da Flórida isolou moldes dentários e concluiu: quem atacou tinha uma marcada dentária peculiar,
com dentes deslocados e um canino pronunciado. Isso seria crucial. Enquanto isso, Bundy vagava sem rumo pela Flórida. Ele roubou um carro, trocou placas, dormia em estacionamentos, usava dinheiro de bolsas furtadas. Em 8 de fevereiro de 1978, ele raptou sua vítima final, Kimberly Leach, de apenas 12 anos, sequestrada do pátio da escola Lake City Junior High. O desaparecimento de Kim abalou profundamente a comunidade. O sheriff Earl Yarborough coordenou as buscas. Por semanas, voluntários vasculharam matas, canais, pastos e galpões abandonados, mas nada aparecia. Enquanto isso, Bundy seguia cometendo pequenos furtos e dirigindo sem rumo. Em 12 de fevereiro de 1978, um policial chamado Officer David Lee, do departamento de Pensacola, notou um carro circulando de forma irregular. Ao abordar o motorista, algo não fazia sentido. O homem apresentou documentos falsos, tentou fugir e entrou em confronto com um policial. Lee o dominou e o algemou. Quando trouxeram o sujeito para a delegacia e iniciaram a busca, encontraram diversos cartões de crédito roubados, identificações falsas e pertences de mulheres. Ao ser pressionado, ele disse seu nome. Eu sou Ted. A ficha caiu na hora. Ao escanear o rosto dele e enviar fotos para outras delegacias, vieram as confirmações. Tallahassee respondeu: "É ele! O fantasma de Chi Omega está preso." Bundy estava de volta, mas ainda não derrotado. Nos interrogatórios conduzidos pelo sheriff Katsaris, Bundy manteve seu teatro. Falava como um advogado, sorria, desconversava, tentava controlar o ambiente. Mas os investigadores já tinham provas demais. Dias depois, em 7 de abril de 1978, o corpo de Kimberly Leach foi encontrado. Ela havia sido levada para uma barraca abandonada próxima a um curral em Suwannee River State Park. O local estava coberto de vegetação, úmido, isolado. A perícia encontrou ossos, roupas parcialmente enterradas e sinais claros de agressão sexual e homicídio. Para o legista Dr. Ronald Wright, foi um dos casos mais perturbadores que já examinou. Mesmo com a decomposição avançada, foi possível identificar a vítima pelos restos da roupa e por comparações odontológicas. A Flórida tinha agora o que nenhum outro estado conseguiu reunir antes: corpo, evidência física, testemunhas, vítima sobrevivente e o criminoso preso em flagrante. Ted Bundy enfrentaria, enfim, o julgamento definitivo. O julgamento de Ted Bundy, em 1979, se tornou um espetáculo nacional. Era a primeira vez nos Estados Unidos que um julgamento de assassinato era televisionado. E Bundy adorava a atenção. Vestido com um terno claro, cabelos arrumados e um sorriso ensaiado, ele caminhava pelo tribunal como se estivesse num palco. Ele escolheu a si mesmo como advogado, o que irritou profundamente o juiz Edward Cowart, responsável pelo caso Chi Omega. Cowart era firme, calmo, educado, mas tinha zero paciência para as palhaçadas de Bundy. Bundy fazia discursos longos, solicitava moções inúteis, interrompia promotores, sorria para as câmeras e cumprimentava jornalistas. Ele acreditava que podia manipular o júri como manipulou tantas mulheres no passado. Mas a promotoria não estava ali para brincar.
O promotor-chefe, Larry Simpson, trouxe evidências incontestáveis. Vestígios de fibras no fusco, relatos das sobreviventes, testemunhas que viram um homem parecido com Ted na noite dos ataques, marcas de pegadas, fios de cabelo nas vítimas e, principalmente, a mordida deixada em Lisa Levy. A mordida foi analisada pelo dentista forense Dr. Richard Soveron, uma autoridade mundial em odontologia forense. Ele declarou diante do júri: a arcada dentária de Ted Bundy corresponde exatamente às marcas encontradas na vítima. Quando exibiram um molde de arcada de Bundy no tribunal, ao lado da foto das marcas no corpo de Lisa Levy, o júri ficou em silêncio. Era uma prova direta, física, irrefutável. Mesmo assim, Bundy tentou dar seu show. Em um momento bizarro, ele aproveitou uma brecha legal para pedir em casamento sua namorada da época, Carol Ann Bone, ali mesmo no tribunal. Carol, do you want to marry me? And I want to marry you. And I do want to marry you. Na Flórida, um pedido de casamento na presença de um juiz constituía casamento legal se fosse aceito verbalmente. Carol disse sim. Ted sorriu. Mas o júri não se comoveu. Em 24 de julho de 1979, o veredito veio. Culpado de todas as acusações: atentado, espancamento e homicídio de 2 vítimas. O juiz Court, ao condená-lo à morte na cadeira elétrica, disse uma frase histórica: é um trágico desperdício de talento. Sinceramente, teria sido um prazer tê-lo como advogado, mas você escolheu ir por um caminho que só você entende. Vá com Deus, meu jovem. Bundy sorriu, mas por dentro sabia: o teatro estava acabando. Mesmo condenado, Bundy ainda enfrentaria outro julgamento. Desta vez pelo assassinato da menina Kimberly Leach, sua vítima mais jovem. Esse julgamento, conduzido pelo juiz Wallace Joplin, foi muito mais frio e técnico. Não havia câmeras, não havia plateia animada, não havia fãs batendo palmas. Bundy parecia menor, mais cansado. A promotoria apresentou evidências encontradas na barraca onde o corpo foi descoberto. Fibras da roupa de Bundy, impressões de botas que coincidiam com o seu calçado, vestígios de tecido, fios de cabelo compatíveis com o de Ted e, o mais importante, testemunhas que viram Bundy se aproximando da escola no dia do desaparecimento. A mãe de Kim, Mrs. Leach, prestou depoimento emocional. A sala ficou em absoluto silêncio. A promotoria deixou claro: Bundy não apenas era um assassino. Era um predador que não tinha limites, que atacou até uma criança. No dia 7 de fevereiro de 1980, o júri declarou Bundy culpado novamente e o juiz Joplin determinou a segunda pena de morte. Agora não havia mais escapatória. Bundy tinha 2 sentenças de morte e nenhuma chance de fuga. Começou então o período mais estranho da vida dele: a temporada de entrevistas e confissões.
Com o tempo se esgotando, Ted Bundy tentou de tudo para evitar a execução. Ele concedeu entrevistas para policiais, jornalistas, escritores e psicólogos, principalmente para o Dr. James Dobson, especialista em comportamento. Em troca de atenção, Bundy começou a dar detalhes dos crimes, ora exagerando, ora omitindo, ora mentindo. Os investigadores Keppel e Detective Dave Reichert, do caso Washington, viajaram para a Flórida para interrogar Bundy antes da execução. Ted finalmente admitiu parte dos crimes do estado de Washington, explicando como sequestrava, como transportava e até como revisitava cenas dos assassinatos. Ele afirmou que teria matado pelo menos 30 mulheres, mas especialistas acreditam que o número pode passar de 50. Bundy descreveu com frieza assustadora como abordava vítimas. Eu via elas e sabia que eram minhas. Era só agir. Ele também confessou ter guardado cabeças de vítimas em seu apartamento e ter praticado necrofilia com vários corpos. Mas mesmo assim, Bundy nunca disse tudo. Ele sempre manteve parte das informações para si, acreditando que poderia usá-las como moeda de troca para impedir sua morte. Mas a Flórida não ia recuar. Em 24 de janeiro de 1989, às 7h16 da manhã, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica Olds Park, na prisão estadual da Flórida. Do lado de fora, centenas de pessoas comemoravam como se fosse um feriado. Havia cartazes, fogos de artifício, cânticos. Alguns seguravam placas, dizendo "Burn Bundy, burn". No instante em que a corrente elétrica percorreu seu corpo, acabou o maior teatro da vida dele. O predador que fingiu ser humano até o fim, finalmente parou de sorrir. Ted Bundy deixou o legado sombrio. Ele mudou completamente a maneira como os Estados Unidos investigam desaparecimentos, estudam perfis psicológicos e rastreiam serial killers. Sua frieza revelou falhas na polícia, falta de comunicação entre estados e a vulnerabilidade de universidades naquela época. Mas, acima de tudo, deixou cicatrizes em dezenas de famílias que nunca mais foram as mesmas. Bundy não foi gênio, não foi brilhante, não foi sofisticado. Ele apenas usou o que tinha: charme, manipulação e ausência total de empatia. E isso foi suficiente para enganar uma nação inteira. Este foi mais um episódio do Crime Sem Tempo. O tempo passa, o sangue não. Nos vemos no próximo caso.